Olá, pastor, tenho um amigo de infância. Perdemos o contato por longo tempo, porém agora, depois de adultos, nos reencontramos. Ele é casado. Conheço e sou um pouco amiga da esposa dele, pois sou mais amiga dele. Ele me visita sem a esposa. Moro sozinha. Ele já deixou claro que tem um sentimento por mim a mais que amizade. Porém, eu já deixei claro também que só gosto dele como amigo, que mesmo sozinho eu não o namoraria, pois ele não é o meu perfil de rapaz. Gosto da amizade dele, das visitas, mas me sinto como se estivesse traindo a esposa. Também não acho certo ele me visitar sozinho, mas permito, pois me sinto muito sozinha e a amizade dele me faz bem. Me sinto culpada, sim. Já tentei não receber suas visitas, mas cedi. Ajo mal? Devo definitivamente proibir as visitas dele sozinho? Posso continuar com a amizade, nem que seja online? Um abraço. Querida, vamos comentar aqui a sua questão, porque definitivamente você não está inaugurando uma era. Eu tenho até uma querida aqui que já traz uma questão mais direta. Se ela já sabe que é errado, por que está perguntando? Pois é, minha amiga, a psique humana, ela traz complexidades que faz a gente lidar com o óbvio como se o óbvio não fosse verdade. Porque, para além da nossa lógica consciente e racional, existem as nossas emoções e elas criam dentro da gente aquilo que a gente chama de efeito miragem. Efeito miragem. A miragem, ela é uma alucinação que te leva a ver coisas que têm relação com uma carência que você carrega do lado de dentro. É só pegar a imagem do sujeito extremamente sedento no meio do deserto. Ele está com muita sede. O que você acha que ele vai alucinar? Água. Assim também acontece com a gente nos nossos relacionamentos interpessoais e na interação com os nossos sentimentos. A depender da carência que a gente carrega, a gente vê chifre em cabeça de cavalo. E aquilo que é óbvio para a consciência se torna relativo para os sentimentos. E a gente acaba caindo no canto da sereia das nossas próprias ilusões. Acaba que a questão que a minha amiga trouxe aqui no TikTok deu o ensejo para eu introduzir a minha reflexão aqui sobre a fala dessa nossa amiga. E aqui eu quero trazer algumas questões, né? De fato, minha amiga, e aqui eu vou conversar com vocês como se eu estivesse respondendo diretamente à amiga aqui que me respondeu, que eu tenho certeza que em tempo oportuno ela vai me assistir aqui. Então, minha amiga, deixa eu te falar uma coisa. Mais do que você saber qual é a sua intenção, tanto quanto o significado do que consiste a sua interação com esse rapaz, ao ponto de te produzir desconforto, e esse desconforto eu quero também te trazer para pensar. Essa culpa que você sente de com ele estar, por ele te visitar sozinho, sendo ele casado, e com certeza com essas visitas não informadas para a esposa dele, e ele já te tendo notificado que ele te vê com outros olhos, mesmo que a recíproca não seja verdadeira, que você não veja ele com os mesmos olhos com que ele te vê, existe aí uma relação de interesse que se utiliza da suscetibilidade afetiva dele, da ignorância da esposa dele, para com isso você extrair um ganho para algo que você também já identificou, mas está permitindo elaborar isso da pior maneira possível, ou seja, de uma maneira que, mais do que uma violação moral do tipo do que deixam as pessoas chocadas por uma questão de reputação ou ficar mal falada porque
quem me segue e acompanha o meu trabalho está cansado de saber que eu não trabalho com essa perspectiva. A perspectiva que eu trago aqui para a gente refletir quando a gente está diante de algo inadequado, eu levo as pessoas a pensarem a partir de um princípio que Jesus ensinou. E o que ele ensinou? Faça com as pessoas aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Essa proposição de Jesus, inclusive, permite a gente fazer a seguinte variação também. Não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. Sendo assim, nessa direção, esse desconforto que você sente e essa culpa que você está sentindo, isso não é doença, isso não é perversão. Isso é um aviso da sua psique para que você mantenha a coerência com o sentido da vida e daquilo que no fundo é o que você queria para você. Porque no final das contas a gente incorre num egoísmo de privilegiar o que a gente entende ser uma carência da nossa parte em detrimento do significado e do afetamento que isso pode causar na vida do outro. E é isso que eu quero te levar a visualizar. Porque a carência que você notificou aqui, isso sim não é doença. Não. Todos nós temos carência. Muitos de nós, a depender da condição e da situação em que estejamos, nos sentimos sozinhos. E esse é um sentimento desconfortável. Portanto, existe muito discurso para se tentar criar uma mentalidade absolutamente resolvida ao ponto de a pessoa, em momento algum, se sentir carente ou na falta de alguma companhia. Mas a grande verdade é que existe uma cota de carência que é inevitável. Só nesse mundo, com uma mentalidade produzida pela ideologia farmacêutica e pela multiplicidade de oferta de serviços, técnicas, produtos e serviços que visam diminuir o desconforto, propiciar alegria e prazer constante, é que as pessoas se desligam do fato óbvio dessa vida, que viver essa vida de maneira amadurecida, isso implica uma certa cota de desconforto em alguma direção. Só que quando a gente se concentra nesse desconforto de forma exagerada, tornando algo além daquilo que ele realmente é, então tudo aquilo no qual a gente se concentra cresce. E uma vez crescendo, aquele desconforto que em si não é um problema, começa a induzir o sujeito a violar princípios e fronteiras que, numa situação contrária, ela também ficaria triste se fizessem com ela, e em sã consciência, e talvez sem aquele desconforto, ela jamais aprovaria ou faria esse tipo de situação. Sendo assim, mais do que você ficar versando sobre fico ou não fico com esse rapaz, mantenho a amizade ou não, nem que seja online, por que de repente você não pensa em trabalhar a carência? O quanto que ela está mobilizando a sua vida? Porque reflete aqui comigo, querido. Se hoje a sua carência te leva a uma autoindulgência de você violar fronteiras que te suscitam culpa e mal-estar, você não acha que você está sendo regida e controlada pela sua própria carência? Nesse sentido, minha amiga, se você permanecer nesse tipo de mentalidade e repertório mental, você pode até proibir esse rapaz de visitar a sua casa, você pode passar as visitas para online. O fato é, mesmo que você encontre alguém para se relacionar,
de uma forma ou de outra, você vai estar sempre abrindo as comportas para essa carência te controlar. E aí para pensar. Chega um momento em que você encontra alguém em que os seus sentimentos realmente desabrocham na direção dela. E com essa carência tendo a autonomia e o poder de te levar a violar fronteiras e limites seus, minha amiga, né? Não me surpreenderia que, se você der a má sorte de encontrar alguém imaturo ou perverso, ele vai te fazer de boneco de posto, meu amigo, de palhaça. Olha, eu não te conheço, querida, tá? Mas para uma carência estar te levando a você violar a sua própria consciência numa situação onde você mesma já visualizou todas as variáveis que estão em jogo, eu não me surpreenderia se você também já traz um histórico de relacionamentos conturbados. Conturbados porque, de uma forma ou de outra, a carência, vamos dizer, vivenciada e expressada pelo pavor de se ver sozinha e desacompanhada, um dia já se tornou justificativa para você permanecer num relacionamento tóxico, para você acolher um maltrato, para você passar por cima de uma humilhação, para você fazer vista grossa para uma traição, e tudo isso gerando sentimentos ruins dentro de você, só que por causa do modo como você se concentra na carência, acaba que ilusoriamente no final você acaba interpretando que o pavor de ficar sozinha é um mal pior do que todo aquele inferno que você está vivenciando. Minha amiga, eu não sei se isso é verdade, mas é um tipo de dinâmica que nessa mentalidade caberia com muita facilidade. E se isso que eu aqui estou falando pode não estar, de repente, desvelando experiências que você já teve, minha amiga, essas palavras podem, de repente, te alertar para experiências que você ainda pode ter, se você não atentar para o X do seu problema, que não é essa questão com esse rapaz, e sim o modo como você lida com a sua carência, ok? Queria muito te levar a pensar nessa situação, nem que seja, de repente, para você procurar uma psicoterapia e, nesse trabalho, com um profissional especializado, fazendo ali uma análise do seu histórico de vida, fazendo as devidas identificações e associações para que você crie uma elaboração saudável desse sentimento e possa assumir uma maior autonomia, né? Uma maior direção sobre ele, um maior controle sobre ele, né? Então, minha amiga, é isso que eu te levo a pensar, tá?